Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Temos lugares aqui, tem gente chegando. Se você precisa de um lugar, temos alguns lugares aqui. Você pode vir, se assentar e desfrutar da presença do Senhor, e entrar pelos átrios mesmo e chegar no Santo dos Santos pelo louvor e adoração. Ontem o apóstolo René disse algo que um culto sem louvor nós ficamos devendo a Deus. Um culto sem louvor nós ficamos devendo a Deus. Ajuste o seu horário para que você chegue para o louvor. Amém? Isso é muito importante, você participar do louvor. É o momento onde você vai adorar, você vai se render, você vai glorificar, você vai exaltar o nome daquele que te salvou, daquele que te resgatou. É muito importante. Diga para o teu irmão, é muito importante. Está fraquinho esse importante, hein? Tivemos o nosso congresso, foi um tempo muito precioso. Louva a Deus por cada discípulo, a disposição em servir. Tanta gente servindo com tanta disposição. Não apenas uma hora, mas mesmo antes do congresso e depois do congresso, ainda tinha gente esta madrugada servindo. Vamos dar um aplauso ao Senhor por aqueles que serviram, sabendo que há uma grande recompensa da parte do Senhor. A recompensa, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Deus, Ele é galardoador. E se existe alguém que sabe recompensar, é o nosso Deus. Muitas vezes nós não sabemos como recompensar alguém. Muitas vezes recompensamos com agradecimento. Isso é importante. Mas o nosso Deus, Ele nos dá recompensas. Tudo aquilo que nós fazemos na direção dEle, o céu se abre sobre nós. Então você que esteve aí envolvido, comprometido, pagando um preço neste congresso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te encha de graça e que o manto de prosperidade plena esteja sobre a sua vida. Se você recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 11. Efésios 4, 11. Diga: eu creio na Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, com propósito, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quero destacar o versículo de número 14. Versículo de número 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Queridos, como é importante estarmos fundamentados na palavra de Deus. Eu digo sempre que nós nos movemos em duas dimensões: na unção e no fundamento da palavra. Como igreja temos uma visão clara a respeito da importância da unção, do derramar do Espírito, do mover do Espírito, da oração em línguas. A unção mesmo, que vem, muitas vezes ela é até tangível e toca até o nosso corpo. Sabemos da importância da unção. Mas uma igreja que se move apenas na unção e não tem o fundamento, ela não é uma igreja estabilizada. As pessoas se movem de um lado para o outro e se tornam inconstantes, como crianças, como meninos inconstantes.
Então sabemos da importância do fundamento. Ontem eu tive uma conversa com o apóstolo que durou 4 horas, uma conversa muito boa. Eu compartilhando com ele a respeito dessa caminhada, da nossa jornada, já há 16, 17, 18 anos, e do propósito do meu coração, nestes anos que estão adiante de nós, esses próximos 5 anos, trazendo uma fundamentação consistente à igreja, nos movendo na unção, no poder do Espírito. E quando eu chegar aos meus 60 anos, vou celebrar em Jerusalém, com alguns discípulos. E depois dos 60 aos 70, estabelecendo mesmo a base de transição, onde a nova geração já vai estar tomando conta do Brasil. Então tive um momento muito bom com ele, falando a respeito da importância da fundamentação bíblica de uma forma consistente, debaixo de uma disciplina. Muitas pessoas têm desprezado o fundamento, o que faz com que uma pessoa permaneça numa seita, que é o fundamento. Foram fundamentados e permanecem muitas vezes numa seita. O islamismo, que tem assombrado o mundo, as crianças já recebem o fundamento, são chamados fundamentalistas desde a criança, desde a tenra idade, dentro das suas casas, muitas vezes colocado em escolas para se aprender não a ciência do mundo, mas a ciência da palavra, e tem assombrado o mundo. Nós vemos hoje a ideologia tomando conta e entrando pelas escolas de uma forma sutil para alcançar a alma dos nossos filhos. Pais, prestem atenção. Se você não acordar para colocar o fundamento da palavra de Deus no coração dos seus filhos, os movimentos que estão sendo levantados no mundo, e isso vem de uma doutrinação desde a ONU, a abertura para o campo na verdade eles querem confundir da ideologia de gênero, onde não se nasce macho ou se nasce fêmea, ou nasce macho ou não nasce mulher, nasce apenas gênero. Outro dia, nas redes sociais, eu vi uma foto de professores que se movem na ideologia de gênero, dizendo: nós vamos ensinar sim os seus filhos. O movimento da Bahia, de LGBT e outras coisas mais, afirmando: nós vamos doutrinar os filhos de vocês. Então, pais, este é o tempo. E aqui eu também me coloco como pai. Nós pastores estamos sendo colocados como pais da igreja. E você também tem a sua responsabilidade de paternidade dentro da sua própria casa. Aquilo que compete você a fazer, não tem como a igreja fazer por você. Tem coisas que compete à igreja, mas tem coisas que compete a nós como pais. A nós como pais. Outro dia eu estava conversando com um pai, ele mora no exterior, não mora no Brasil, falando a respeito de um dos seus filhos. Ele foi tomado pela ideologia de gênero. Um menino que era crente, é um profundo admirador de Barack Obama na sua ideologia de defesa da causa, do movimento, da ideologia. Então nós corremos o risco de, dentro da nossa própria casa, os nossos próprios filhos serem cooptados por tantas ideologias, conceitos que aparentemente parece que são corretos ou politicamente corretos, e que, se falar a respeito deste assunto, muitas vezes choca o nosso coração e nos afronta. O texto que eu li fala: Deus, Ele deu à igreja os 5 ministérios. Você sabe que dia é hoje? Lógico que sabe, você está com o seu relógio em dia 12, né? O que é dia 12? É dia do quê? Dia do quê? Pois é, dia dos namorados. Pouca gente sabe que hoje é o dia do pastor. Tem dia do prego, tem dia do garfo, tem dia de São Longuinho, tem dia para tudo. Amanhã diz que é dia de Santo Antônio. Mas nós, como um povo adorador que adora o Deus verdadeiro, teremos um tempo de adoração lá na Câmara Municipal. E os verdadeiros adoradores vão ter lá uma adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Temos um horário lá como igreja às 16 horas, você pode estar lá.
Mas hoje é o dia do pastor. Feliz é aquele que Deus deu a ele um pastor. A Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas sem pastor. O pastor é aquele que tem a responsabilidade, que conduz ao rebanho, conduz o rebanho às águas tranquilas, ao lugar do refrigério. E nós temos o sumo pastor, que é Jesus. Mas Deus, Ele deu pastores para apacentar o rebanho. Deus deu profetas, evangelistas, mestres e apóstolos. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Queridos, nós estamos construindo uma casa. Nós estamos construindo gradativamente uma casa. E o tipo de construção que estamos desenvolvendo hoje é aquilo que estaremos desfrutando amanhã. O estilo de vida que levamos hoje vai refletir no nosso futuro. E aqui nós estamos como igreja para adorarmos a Deus, para glorificarmos o seu nome, mas também para sermos aperfeiçoados, moldados, trabalhados pela palavra, para que sejamos ser exatamente aquilo que a Bíblia ordena que sejamos. Você se lembra do tema do nosso congresso deste final de semana? Só reforma? Isso mesmo, vivendo a plenitude do chamado. Queridos, reforma vivendo a plenitude do chamado. Diga para o teu irmão, vivendo a plenitude do chamado. Diga para ele mais uma vez, vivendo a plenitude do chamado. Interessante que as crianças, elas vão crescendo, elas vão passando pelas fases. Uma criança, ela vê no seu pai, na sua mãe, pessoas que são como que heróis. Uma criança, quando ela se achega ao pai ou à mãe, o mundo pode estar desabando, mas ela se sente segura. Ela se sente segura. O pai dela ou a mãe da criança, ali é uma proteção onde nada penetra. Não é assim a visão de uma criança? Todos nós já passamos por esta fase. A criança, ela admira os pais. Elas têm uma admiração e um respeito como criança. Mas depois vai chegando uma fase, que é a fase da adolescência, onde alguns hormônios vão se aflorando. E chega um momento na adolescência, que alguns, lógico, existem exceções, que tudo que eles queriam é não ter os pais por perto, porque os pais ali parece que foram colocados na vida deles para obstruir o desejo deles de realizar aquilo que eles almejam realizar. O adolescente muitas vezes é assim. Tudo que eles querem em determinados momentos é não ter a presença dos pais. Eles acham que eles podem tudo, e tudo que eles almejam fazer e realizar, ou desejam no nível da sua alma, eles podem fazer desde que os pais estejam o quê? Ausentes. Toda verdade, ela é paralela. Há uma verdade paralela no mundo físico e no mundo espiritual. Quando nós nascemos de novo, temos o nosso encontro com Jesus, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Se descortina, parece que assim, um paraíso diante de nós. E se você conversar com uma pessoa nova convertida, ela está maravilhada pelo encontro que ela teve com Jesus e o encontro que ela teve com a palavra. Tudo para ela é lindo, é maravilhoso, é glorioso. O estar na igreja, o estar na célula, o estar com os irmãos, o tempo da oração, o tempo da palavra, é tudo muito lindo. Mas vai chegando um tempo que ele vai passando o tempo, ele vai entrando na cronologia do tempo, e ele chega na fase da adolescência como igreja. Aí algumas coisas esquisitas começam a acontecer dentro dele. Ele começa a questionar muitas coisas. E se essa fase ele superar, ele vai entrar lá na frente, depois, no tempo da maturidade, e tudo volta a ser perfeito novamente. Mas geralmente é assim que acontece. Assim como há os questionamentos da adolescência em relação aos pais biológicos, há os questionamentos da adolescência em relação aos pais espirituais.
Mas o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da responsabilidade dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e dos mestres e dos pastores. Esses 5 ministérios estabelecidos na igreja, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Diga, aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoar os santos? Isso fala de equipar a igreja, preparar a igreja, fortalecer a igreja, completar a igreja, levar a igreja a ser exatamente aquilo que foi proposto pelo Pai no estabelecimento dela. O aperfeiçoamento dos santos é fazer com que cada pessoa se torne exatamente aquilo que deve ser dentro da chamada. Eu pergunto, todos nós já chegamos à plenitude do aperfeiçoamento? Estamos completos dentro daquilo que fomos chamados para fazer? Ou Deus pode nos aperfeiçoar ainda mais? Quantos acham que Deus pode aperfeiçoar ainda mais? Nós temos a nossa oração e a nossa campanha da quarta-feira, que temos jejuado e orado de segunda a sábado, a igreja orando, jejuando. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Seja ousado em falar com Deus, assim como você deve ser ousado e apresentar as causas pessoais, e você tem esse direito e esta chamada. Nós temos alvos pessoais, alvos como famílias. Precisamos de intervenções divinas em muitas áreas da nossa vida, como pessoa, na área da saúde, na área da família, na área dos negócios, e tudo isso é legítimo e nós podemos apresentar diante dele, e devemos apresentar. Mas eu convido você nesses dias a ser ousado, a colocar diante de Deus, para que Ele mexa na sua estrutura espiritual, para que Ele faça e complete a obra que Ele começou em sua vida. Você teria ousadia e coragem de dizer a Ele: Pai, tudo que eu quero é que a perfeita vontade do Senhor se cumpra na minha vida, na minha chamada. Você tem essa ousadia para apresentar esta causa diante dEle? Eu tenho apresentado isso diante de Deus. Eu tenho sonhos pessoais, tenho sonhos como família, tenho sonhos como pastor, eu tenho sonhos que diz respeito a você, tenho sonhos que diz respeito à nossa cidade, eu tenho sonhos que diz respeito à nossa nação, eu tenho sonhos que diz respeito à igreja na influência do mundo. Mas tudo isso passa pela consolidação e o aperfeiçoamento da nossa fé. Tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus na nossa vida. Tudo começa nele, tudo se move por ele e tudo termina nele. Então eu quero convidar você nesses dias a deixar-se aperfeiçoar, a abrir o seu coração e ter a ousadia de fazer uma oração sincera, dizendo: Pai, tudo que eu quero é que o teu propósito pleno se cumpra na minha vida. O aperfeiçoamento dos santos fala exatamente disso. Fazer com que cada membro do corpo de Cristo se torne aquilo para o qual ele foi chamado. Há uma chamada da parte de Deus para cada um de nós. Outro dia eu estava conversando com um pastor, e se nós não atentarmos, nós desviamos do foco, e de repente nós estamos distante do propósito da palavra. É bem verdade que a Bíblia aqui diz: a uns ele deu para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para... Essa é uma realidade, mas você vai entender com clareza o propósito desses ministérios e a função do corpo de Cristo, que cabe a você e compete a você. Há uma sutileza que vem das profundezas do inferno, dentro da chamada de engano, que é a mesma semente que a serpente plantou no coração de Eva. E algumas pessoas têm a concepção que os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os mestres, eles foram chamados exclusivamente para viver para Deus e executar toda a obra do ministério. Este é um fundamento de engano. Você vai ver o texto, e o texto é bem claro. A responsabilidade dos pastores, a responsabilidade dos profetas, dos evangelistas, dos mestres,
é trazer luz, entendimento e despertamento no coração de cada membro, para que cada membro possa executar na plenitude a sua chamada. Nós seremos chamados ministérios de sucesso, se conseguirmos extrair de cada discípulo o máximo daquilo que Deus o chamou para que ele possa realizar no contexto do reino. Você está entendendo? Algumas pessoas, elas foram chamadas, nem todas são chamadas para o ramo empresarial. Outras, a diversidade de profissões. Isso é tudo importante e isso faz parte da nossa chamada e propósito terreno. Mas dentro do propósito terreno, há um propósito que está acima de tudo isso, que é o propósito e o desígnio profético. Amém, queridos? O desígnio profético da parte de Deus para a sua vida. Você é advogado, existe um propósito, defender causas, mas acima de tudo, estabelecimento da justiça, que vem da parte de Deus. Um juiz, um comerciante, o engenheiro, o arquiteto, dentro da casa, pessoas que servem, não importa qual é a profissão, existe por trás de cada profissão um desígnio profético. E nós como igreja fomos chamados porque lá no mundo existe aperfeiçoamento e treinamento para desenvolver cada função, não é verdade? Hoje nós vemos aí os treinamentos de coach, que é sucesso, e a gente está vendo, essa é a linguagem. Mas e o êxito e o sucesso da chamada ministerial? E o êxito e a chamada para aquilo que é divino? Precisamos colocar diante de Deus. A nossa chamada principal como igreja é estarmos ajustados, alinhados com o propósito da nossa chamada divina. Diga para o seu irmão: há um chamado da parte de Deus sobre a sua vida. Se nós investirmos na formação bíblica dos nossos filhos, tanto espirituais como biológicos, essas ideologias que têm assolado o mundo não vão alcançar a alma deles, mas eles estarão blindados. Você pode entender isso? Pais, invistam. Tem um tempo de oração. Você não vai orar meia hora com uma criança, você não vai orar 40 minutos com uma criança, mas tem o tempo da oração diária. Invista na condução dos filhos à igreja. Tudo é muito lindo e a igreja se torna tudo muito chato. E se nós como pais não tivermos habilidade e sabedoria, dentro da própria igreja nós colocamos os nossos filhos diante de uma conexão com tudo menos a igreja e menos Deus. Eu me lembro de uma reunião, eu tinha uma criança ao meu lado e ele estava com um iPad e ele estava tão empolgado que ele acho que não percebeu mais que estava na igreja. De repente ele vibrou, ele deu um grito, ele se expressou diante daquilo que ele estava assistindo. Quando você trouxer o seu filho para a igreja, tira o iPad da mão dele, tira o iPhone da mão dele. Ninguém dá um iPhone ou um iPad para a criança levar para a escola dizendo assim: olha filho, quando a professora estiver ministrando a aula, você tem toda a liberdade de continuar com o seu iPadzinho. E muitas vezes na igreja, nós como pais, se não atentarmos, nós até incentivamos para que o filho fique calado, e ele vai se envolver aqui com o iPad, com o iPhone, e vai estar conectado a uma outra rede, menos a rede espiritual, menos a rede celestial. São coisas simples, coisas básicas, mas que faz parte do aperfeiçoamento da igreja, para que sejamos exatamente aquilo para o qual nós fomos chamados para sermos. Você pode dar um aplauso a ele? Glória a Deus. A estagnação, que é a apostasia, tem destruído muita gente. Muitos se apostataram da fé, se esfriaram espiritualmente. Mas esses dias, Deus vai derramar do seu Espírito sobre a sua vida. Deus vai soprar o vento do Espírito, e a chama vai ser novamente acesa, e o teu coração vai pulsar. Como disse o Tonhão um dia para mim: almas, células,
almas, células. Tonhão um dia me levou para levar num restaurante pop. O restaurante estava lotado e tinha tanta gente estranha. Eu entrei naquele restaurante com o Tonhão. Falei, aqui que a gente vai almoçar hoje, apóstolo. Falei, beleza, vamos almoçar. De repente levantou um camarada assim, tirou o chapéu, o cabelo dele fez assim. Falei, Tonhão, onde você me trouxe? Ele falou assim, almas, células, almas, células. Onde tem gente. Deus vai nos levar novamente a termos paixão por almas. Quantos querem ter paixão por vidas e por almas? É tão extraordinário isso, queridos. A Bíblia diz, preste atenção só um pouquinho aqui. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E também a Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Que tal dedicar 1 hora, 2 horas da semana para cuidarmos de almas? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, apóstolo, eu me dedico 1 dia por semana a cuidar de pessoas. Ela não é evangélica. Cuidar de vidas, quase que moribundas. Eu vou, dou assistência, se precisar dou banho. Eu faço o que precisa fazer, eu faço. Na dedicação de 1 dia por semana. Fiz isso um propósito do meu coração. 1 dia por semana, me dedicar a cuidar de pessoas. O quanto nós estamos dispostos a dar 2, 3 horas da nossa semana para cuidarmos de gente. Mas gente dá tanto trabalho, gente é muito ingrata, gente não reconhece muitas vezes o que a gente faz por elas, depois elas nos deixam, elas nos abandonam. Mas é gente, e Deus gosta de gente, Deus ama gente, e Deus morreu por esse tipo de gente. E Deus suporta a gente. Deus tem suportado você, então começa a suportar gente. Mas eu não suporto gente ingrata. E aí Deus, na nossa ingratidão, Ele tem nos suportado também. Quando a Bíblia está falando, olha, os ministérios, eles foram colocados na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Agora você entra no versículo de número 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, e ele vai ser claro, ele vai dizer para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, aí ele vai completar dizendo, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para o desempenho, para o serviço. Os santos, eles são aperfeiçoados para desenvolver as suas funções no corpo de Cristo. Queridos, é maravilhoso poder ver a igreja sendo ensinada e doutrinada para servir. E eu louvo a Deus porque a igreja evangélica aprendeu a servir. Muita gente quer ser servida. Nesses dias de congresso eu ouvi o quanto a nossa igreja serviu. A disposição de se colocar à disposição para se construir uma estrutura que não é pequena, que envolve tempo, muito tempo. Mas eu sei que ainda podemos ir mais além. Podemos avançar ainda muito mais. Esse é o desejo do coração de Deus. Os 5 ministérios foram colocados na igreja tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para que cada um alcance a plenitude do propósito para o qual foram chamados, para o desempenho do serviço, para o desempenho do ministério. É muito tremendo quando a gente diz assim, olha, essa pessoa, ela é um ministro. Quando a gente olha para Brasília, o ministro, ele recebe ali o título de ministro. Parece que ele está no lugar mais alto, mas ele foi colocado lá como ministro, e a função dele é servir a nação na área que ele foi designado para servir, e não se servir da nação. A função de um ministro é servir. E o mais alto posto na hierarquia do reino se alcança pelo serviço, a disposição de servir. Reforma. O que vem adiante? Reforma, tema. Reforma, vivendo a plenitude do chamado. Estou lembrando aqui do pastor Hélio.
Eu pego assim, eu falo e vocês repetem. Vivendo a plenitude do chamado. Esta é a minha oração. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Tudo que eu quero e desejo é viver a plenitude do chamado. E tudo que eu quero e desejo é ver você vivendo a plenitude do chamado. Amém? Você deseja me ver desenvolvendo a plenitude do meu chamado? Sim ou não? Eu também desejo ver você desenvolvendo a plenitude do seu chamado. Você não foi chamado para ser chato, xarope, não. Você não foi chamado para ser o questionador, o arguidor desse século, não. A Bíblia é até clara quando fala a respeito disso. Ela fala para nós não nos envolvermos em fábulas, genealogias, questões que corroem como câncer. A Bíblia fala desse tipo de gente, é bom que você até se afaste. Não é bom nem se assentar para comer com eles. Você conversa uma vez, duas vezes e admoesta, mas se não tiver entendimento, a Bíblia manda mesmo você se afastar. Paulo passou por isso. Pelos questionadores da fé. Nós fomos estabelecidos na igreja como pastores, profetas, mestres, evangelistas e apóstolos para aperfeiçoar os santos. Mas ele continua dizendo, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos a quê? A unidade da fé. O que é a unidade da fé? Quando a Bíblia fala a respeito de fé, e há uma chamada para que a gente batalhe diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Existem muitos tipos de fé. Existem um dom da fé. Existe a fé que transporta os montes. Existe a fé que opera sinais, maravilhas e prodígios. Mas quando está falando a unidade da fé, fala do conjunto daquilo que nós acreditamos, do conjunto daquilo que a gente crê. Nós cremos que o mundo, ele fora criado por Deus. Tem muita gente que crê no evolucionismo, na doutrina de Darwin. Tem gente que acredita. Mas nós cremos que o mundo, ou os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que aquilo que é visível veio do que é invisível. Nós cremos assim. Nós cremos que Deus fez de Abraão um pai de nações. Nós cremos. Nós cremos num Deus que enviou o seu Filho, porque Ele amou o mundo, para que morresse numa cruz, para nos redimir, para nos resgatar. Nós cremos que Jesus, Ele nasceu de uma virgem. Nós cremos. Então quando a Bíblia está falando aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, fala do conjunto daquilo que nós acreditamos. Isso é muito importante. É muito importante. Nestes próximos 5 anos eu vou investir a minha vida, e já temos trabalhado por isso, para trazer a fundamentação bíblica aos corações. Vamos trabalhar incansavelmente. Temos uma equipe de mestres, pessoas que se esmeram na palavra, que estão preparando materiais de fundamentação bíblica, para que toda a igreja seja processada pelo fundamento bíblico, para que não seja contaminado com doutrinas, conceitos e ideias que vêm, que advêm deste mundo, porque senão muitos não suportarão viver os princípios da fé. Não suportarão. A Bíblia diz que expressamente nos últimos dias, expressamente o Espírito diz que nos últimos dias muitos tomarão para si mestres segundo os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, as suas próprias vontades. Mas nós vamos permanecer no fundamento bíblico. Uma chamada para vivermos em santidade, uma chamada para vivermos incontaminados. Essa é a nossa chamada. A chamada para sermos santos, a chamada para estarmos diante do alto do Senhor,
apresentando as nossas causas e trazendo a glória de Deus sobre a cidade. Essa é a nossa chamada. Você e eu precisamos cada dia mais do fundamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. E ele não para. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja, ele diz mais: e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Do pleno conhecimento. Algumas pessoas conhecem Cristo em parte. Há uma visão equivocada a respeito de Cristo. É interessante porque quando nós temos um encontro com Jesus, na nossa declaração de aliança, segundo Romanos, é uma declaração de senhorio. Nós cremos com o coração e com a boca fazemos confissão, declarando que Ele é o Senhor da nossa vida. Olha a declaração. O processo de salvação se dá por uma confissão, crendo com o coração, não simplesmente uma confissão da boca para fora, mas algo que nasce no coração. A declaração é: Jesus é o Senhor da minha vida. A Bíblia diz que nós cremos com o coração e com a boca fazemos confissão para a salvação. Por isso que na oração de confissão muitas vezes damos a oportunidade para que as pessoas façam a sua confissão de fé. E o que é o senhorio de Jesus sobre nós? É quando nós deixamos de fazer a nossa própria vontade, para que a vontade dele seja estabelecida em nós. Queridos, o nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Esse é o nosso Deus. Mas quando nós olhamos para o contexto da palavra, há uma chamada da parte dele, da Bíblia, para nós nos submetermos ao seu senhorio, para que não a nossa vontade seja feita, mas a vontade dele seja feita em nós. O aperfeiçoamento do santo se dá quando cada um de nós entendemos quem nós somos e nós nos submetemos integralmente ao senhorio de Jesus Cristo, e nós não fazemos apenas a nossa vontade, mas a vontade dele. As crianças, muitas vezes, ou os filhos, quando a mesa é servida, às vezes não há disposição nem de tirar o prato da mesa. Na verdade, querem ser servidos sempre. Quando o dia amanhece, algumas pessoas não têm a capacidade de arrumar a sua própria cama. Tem que sempre alguém vir para arrumar por ela. E se tiver alguém para arrumar, amém. Mas muitas vezes é necessário que se faça esse papel. Senão vai caber simplesmente a quem? A mãe. Não é verdade? Então existem coisas básicas e simples no reino também. Nós queremos que Deus faça, que Deus faça, que Deus faça, que Deus faça. Deus vai fazendo. Estou aqui olhando. Eu quero desfrutar daquilo que o Senhor faz. Lógico que o nosso Deus, Ele realiza, Ele faz. Mas nós fomos chamados por Deus a um nível de comprometimento também para fazermos a parte que cabe a nós fazermos. Diga para o teu irmão: existe uma parte que cabe a você fazer. Deus vai fazer a parte dele, mas tem algumas coisas que compete a você fazer. Diz mais aqui, vamos terminando, vamos para frente um pouquinho. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí diz: a perfeita varonilidade. Diga: a perfeita varonilidade. Ah, apóstolo, mas eu sou mulher, como que eu vou chegar à perfeita varonilidade? Ei, não está falando de questão biológica não, está falando aqui de pessoas espirituais. E espiritual não existe macho ou fêmea, aí sim. Agora sim. Você está me entendendo? Você é um ser espiritual. A perfeita maturidade, varonilidade, fala de um homem mesmo, como que é algo viril, forte. É a nossa chamada para vivermos intensamente o propósito de Deus aqui na terra. Não tem mais ou menos. Amém, queridos? Estava vendo uma foto hoje de alguém que postou, e as pessoas estavam assim, eu vi assim, uma pessoa maquiada. Eu achei estranho aquilo.
Aí eu passei a foto, era do Fruto Fiel. Não era do... Pode ficar tranquilo que não era do nosso meio aqui não. Mas eu vi aquela foto estranha, daí eu passei uma mensagem. Vem cá, esse rapaz que está ao seu lado, ele está de batom? Ele falou assim: estava, apóstolo, será que tem algum problema? Eu falei: não, não tem problema nenhum não, só queria saber. Só queria saber. Mas ele estava, lógico, ele estava no estilo dele, fazendo alguma graça, eu acho. Mas eu achei um pouco esquisito. Confesso a minha fraqueza. Ele falou: não, apóstolo, pode falar. E a pessoa, ela é aberta para ser ensinada. Daí eu disse: ah, bom, é que não fica muito bem, né? Ele falou: tá bom, vou ensinar aqui, vou doutrinar. Então não fica bem homem de batom, tá bom? Já está olhando para o beiço do irmão, né? É que está frio, viu? Ficou mais rosadinho assim, é por causa do frio. Ele passou uma manteiga de cacau. Estava vindo do dia para a igreja, eu falei: Rafaela, você tem manteiga de cacau? Ele falou: não, pai, tem um batom, não serve? Eu falei: não. Tem coisa que não fica bem para o homem. Amém, queridos? Tem coisa que é coisa de homem, tem coisa que é coisa de mulher. Não é assim? Não existe? Não é verdade? Tem coisas que são coisas para homem, tem coisas que são coisas para mulher. Mas a Bíblia está falando a perfeita varonilidade. Muitas vezes nós estamos na igreja já há 5 anos, 10 anos, ainda continuamos como meninos. O desejo do coração de Deus é que cheguemos a esta maturidade. Nós nos movemos fácil da nossa fé, não. Não é porque alguém publicou alguma coisa que nós somos abalados. Semana eu estava conversando com um apóstolo. Ele falou: apóstolo, eu dei um livro para um apóstolo. Olha só, eu dei um livro para um apóstolo, eu acho que eu confundi a cabeça dele. Olha, um apóstolo deu um livro para um apóstolo. Ele falou: eu tenho 5.000 livros na minha biblioteca. Antônio Carlos, lá de Cuiabá, mestre ele. Ele falou: eu dei um livro para um apóstolo, eu acho que eu plantei nele uma semente ruim. E ele não entendeu muito bem. Falei: então nós vamos ter que arrancar essa semente de dentro dele. Então algumas pessoas leem algumas coisas e ficam confusas. Confunde as mentes. E mentes confundidas mesmo. E preste atenção, vai se usar fundamento. Não tem, meu irmão. Toda seita usa fundamento bíblico. Não tem como. Usa. Se você for por Mormons, ele tem fundamento bíblico. Se você for por Testemunho de Jeová, eles têm fundamento bíblico. E outros mais aí. Tudo tem fundamento bíblico. Se você bobear, você que é mais ou menos, ele confunde você. Ele confunde você e te leva. Preste atenção. Jesus morreu na cruz. Ele é o Filho de Deus. Ele pagou o preço pela nossa redenção. Se nós cremos com o coração que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, e fazemos a nossa declaração que Ele é o Senhor, e nós nos submetemos ao senhorio dEle, nós somos o quê? Salvos. A Bíblia fala assim: veja cada um como edifica a sua casa. Paulo diz: eu, como sábio construtor, eu coloquei o fundamento é Cristo, mas veja cada um como edifica. Veja cada um como edifica. Há fundamento para acreditar que Jesus levou as nossas enfermidades na cruz. Há fundamento para isso, queridos. Isaías 53, é Velho Testamento, mas fala de Jesus. E Pedro confirma o fundamento. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é uma verdade. Deuteronômio 28 fala de maldições e fala de bênçãos. Ele se fez maldição no nosso lugar. É difícil acreditar nisso. Ele se fez maldição. Vai e lê o Deuteronômio 28, a parte A, e depois lê a parte B do Deuteronômio 28. Se nós ouvirmos a palavra, praticarmos a palavra, guardarmos os princípios, nós podemos viver as promessas. A maldição é quebrada, é estancada em Cristo Jesus. A maldição, ela é estancada. É isso que eu creio. Vai lá e observe o que é maldição. É muito claro.
o que é maldição e o que é bênção. A Bíblia é clara em mostrar o que é maldição e o que é bênção. Nós somos filhos da bênção. Diga para o teu irmão, você é filho da bênção. Concluindo aqui: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos. Diga mais meninos. Diga mais meninos. Ele diz: meninos inconstantes, levados ao redor por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha só o 16: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Do qual todo o corpo bem ajustado. Diga corpo bem ajustado. Diga corpo bem ajustado. Você faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Olha, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora, para concluir, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículo 13 diz assim: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Uma criança, ela não come alimento sólido. Ela se alimenta do quê? De leite. Todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado, não é experiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades mentais exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Esse é o desejo do coração de Deus, que tenhamos as nossas faculdades mentais preparadas para discernir o que é bom e o que é mal. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, os profetas se reuniram e de repente eles vieram à panela para comer. E um gritou de lá: olha, tem veneno na panela. Tem veneno na panela. Na panela que os profetas estavam comendo, tinha veneno. Tem doutrina que contamina. Tem doutrina que leva as pessoas ao esfriamento. Tem doutrina que diz: olha, não, você não foi chamado para isso não. Você foi chamado, olha, você indo na igreja e você dizimando, está bom demais. Eu digo para você, não está bom demais não. Aí o diabo vai falar assim: sabe por que o apóstolo está falando que está bom demais? Porque ele quer que você faça o que ele deve fazer. A serpente vai dizendo assim: olha, sabe por que o apóstolo está falando assim? Porque ele quer que você faça o que ele foi chamado para fazer. Ele ganha para fazer, ele é pago para fazer isso. Não sou pago para fazer isso não. A minha chamada é uma chamada ministerial, para aperfeiçoar os santos. Quem deve desenvolver as funções do corpo de Cristo? Os santos. Ou é algum corintiano? Fica em pé, vamos encerrar. Você vai ficar só com essa expressão, né? O corintiano. Reforma, vivendo a plenitude do chamado. Diga reforma, vivendo a plenitude do chamado. Diga reforma, vivendo a plenitude do chamado. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Faça o melhor que você puder. Mais uma vez. Aí, meu irmão, diga glória a Deus.
Nós estávamos no Summit, é um seminário interessante, nos Estados Unidos, treinamento de liderança. E grandes líderes são chamados para ministrar lá, grandes líderes mesmo, pessoas de influência, tanto da parte secular como espiritual. Ministrou lá Colin Powell, Condoleezza Rice, CEO da General Electric, esse povo aí. Interessante porque sempre o americano, ele faz uma graça, sempre faz uma graça. Você já viu pregando? Sempre faz uma graça, o povo dá risada. Aí num outro dia ia pregar um pastor da África. A filha dele falou: pai, você já preparou as piadinhas para você contar para o povo dar risada? Ele falou: filha, nem tinha pensado nesse negócio. Ele falou: você tem que contar umas piadinhas para o povo dar risada, que aqui todo mundo conta alguma coisinha assim. Sabe por quê? Porque a graça, ela atrai, ela abre o ambiente. Saiba disso. Então, ao invés de você chegar confrontando alguém, chega fazendo uma graça, depois você confronte alguém, tá bom? Você foi chamado para quê? Para viver a plenitude, amém, do chamado. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta tarde, a oportunidade de estarmos na tua presença, sendo aperfeiçoados pela palavra. Que o óleo fresco desça sobre a cabeça dos teus filhos, que os teus filhos sejam renovados a cada manhã. Ó Deus, todo o engano e toda a sutileza de Satanás seja quebrada na alma do teu povo, e que cada um chegue à plenitude do conhecimento de Cristo, a perfeita varonilidade. Ó Deus, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por ventos de doutrina. Pai, queremos estar fundamentados na palavra, nos movendo na unção e no poder do Espírito Santo. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, um tempo de renovo, um tempo de frutificação, um tempo de multiplicação. Que o Senhor abençoe os teus tesouros, a despensa da tua casa, todo o empreendimento das tuas mãos. Que o óleo fresco desça sobre a sua cabeça, que você seja curado completamente no espírito, na alma e no corpo. Eu te abençoo para viver uma semana abençoada, no nome de Jesus. Diga amém. Não se esqueça, amanhã, se você tiver a oportunidade, na Câmara às 16 horas, tá? Das 16 às 17, um horário. E na quarta-feira aqui, numa noite poderosa. Deus que te abençoe, shalom, beijo.